Perfeito. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quem não me conhece, meu nome é Marcos André, eu sou um dos professores da disciplina de otorrino, eu não sou otorrino, eu sou cirurgião, eu faço cirurgia de cabeça e pescoço, e nós vamos conversar hoje sobre tumores de cabeça e pescoço, basicamente sobre tumores de via aerodigestiva alta. Então, dentro da cirurgia de cabeça e pescoço existe uma série de doenças neoplásicas, mas a grande maioria delas são os tumores de via aerodigestiva alta, que é o que nós vamos hoje conversar, para que vocês possam ter uma ideia um pouco melhor do que é a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Certo? Bom, eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Não. Onde é que está o compartilhamento de tela aqui? Do lado de uma mãozinha para aí embaixo. Aqui. Perfeito. Estão vendo o primeiro slide? Sim, Sim. Então, vamos lá. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos conversar sobre tumores de vias aerodigestiva alta, ou seja, tumores que crescem, né, no trato aerodigestivo superior. Na verdade, assim, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que é a cirurgia de cabeça e pescoço, essa região, que é, como eu falei para vocês, onde mais comumente nós temos neoplasias, na região da cabeça e do pescoço. Bom, o que é essa especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço? Né? Como o próprio nome diz, é uma especialidade cirúrgica, como outra especialidade qualquer, né? Só que nesse caso, nós vamos ter como foco aqueles pacientes que têm doenças neoplásicas, lesões tumorais, né? Na região, é lógico, da cabeça e do pescoço. Esses tumores podem ser tumores benignos ou malignos. Só que não engloba aí o sistema nervoso central, porque assim, a gente vê que é muito comum a confusão, não só dos pacientes, mas até mesmo às vezes de alguns colegas, né, confundir a área de abrangência da cabeça e pescoço com a neurocirurgia ou com a neurologia. Então não faz parte, né, o cérebro não está dentro da área de atuação da cirurgia de cabeça e pescoço. A especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, ela tem como marco inicial um trabalho desse autor aí, do George Clyde, que em 1906 ele publicou um trabalho falando sobre esvaziamento cervical, que é uma das cirurgias mais comuns da cabeça e pescoço, ela faz parte de quase todas as cirurgias para câncer de via aerodigestiva alta. A gente vai ver daqui a pouco mais um pouco sobre isso também. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele atua em diversas áreas da cirurgia, atua, né, na cirurgia oncológica, enfim, em função dos tumores, né, atua na cirurgia bucomaxilofacial, porque muitas vezes a gente tem que operar e fazer ressecções ósseas, tanto de maxila como de mandíbula. Na otorrino, né, que é na disciplina que vocês estão inseridos, né, os conceitos de cirurgia geral, os conceitos de reconstrução da cirurgia plástica, na estomatologia pelas lesões de boca, né, a endocrinologia, principalmente em função da glândula tireoide, e a neurocirurgia mesmo, embora a neurocirurgia não faça parte da cabeça e pescoço, mas às vezes tem aqueles tumores de base de crânio, ou algum tumor invadido do sistema nervoso central, que se faz cirurgias em conjunto com a neurocirurgia, né? Então, o que são esses tumores de vias aerodigestiva alta que a gente fala? São aqueles tumores que, logicamente, vão iniciar, né, no epitélio de revestimento das vias aéreas superiores do trato digestivo superior. Então, são aqueles tumores que eles vão surgir, vamos pensar assim, nariz, né, cavidade nasal, rinofaringe, orofaringe, boca,
hipofaringe e laringe. Lembrando que cada um desses lugares, eles têm seus subsítios anatômicos. Por exemplo, a boca, né, a boca tem lá os tumores localizados na bochecha, né, na gengiva, no assoalho da boca, na língua, no palato, né, rebordo gengival, enfim, né, vários locais. A laringe, a gente tem os tumores de laringe supraglótica, os tumores de laringe glótica, tumores de laringe infraglótica. Então, dependendo da localização do tumor dentro de um mesmo órgão, o tratamento ele pode ser diferente, a abordagem pode ser diferente, e até mesmo o prognóstico pode ser diferente. Certo? Pessoal, eu vou pedir para vocês que, à medida que tiverem alguma dúvida do que eu for falando, que me interrompam, para que não deixem a gente continuar e vocês perderem o raciocínio, né, que pode depois prejudicar um pouco, né, a nossa conversa. Então, se tiverem dúvidas, podem interromper, fiquem bem à vontade, tá? É muito tranquilo. Bom, vamos lá de novo. Esse aqui é uma estimativa do INCA para casos de câncer em 2018, a última estimativa foi para 2020, mas não mudou, está mais ou menos a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui, né, o câncer de boca, né, é a 7ª neoplasia maligna mais comum, né, do ser humano no nosso país. Então, assim, no homem, nós vamos tirar aqui a mama, né, feminina, logicamente, né, então, no homem, nós vamos ter como 5ª, 6ª, dependendo da época do que é feito esse levantamento, né, 6ª neoplasia maligna mais comum. Né, desculpa, 5ª neoplasia maligna mais comum, porque tira a mama e tira o colo do útero aqui. Né. Então, o que eu quero mostrar com isso, pessoal? Câncer de boca é extremamente comum no nosso meio. E por algum motivo, ou por vários motivos, são doenças que chegam quase sempre em fase avançada para os especialistas. O porquê disso? Vários são os fatores. Por parte do próprio paciente, são lesões que normalmente elas vêm crescendo lenta, progressivamente, não dói, são lesões que não incomodam. Às vezes o paciente custa para se dar conta da presença dela. Então, acaba não procurando auxílio médico no primeiro momento, e às vezes demora um pouco mais. Outras vezes, quando procura auxílio médico, nós médicos e os dentistas não temos o hábito de examinar a boca. Você vai dizer, tá bem, nós médicos não temos, mas dentista, Marcos, como é que dentista não tem? Não, infelizmente os dentistas acabam examinando mais os dentes dos pacientes do que propriamente a boca. Assim como nós médicos, né, nós vamos olhar a boca do paciente, a gente acaba botando um abaixador de língua e olhando lá a orofaringe, e acaba esquecendo de ver outras estruturas que são muito importantes da boca. Então, as lesões de boca, os cânceres de boca acabam passando desapercebidos e só vão ser notados quando já estão grandes. E aí é tarde, muitas vezes, né? Então, é muito importante, pessoal, nós nos atentarmos para as lesões de boca quando pequenas ainda. Qualquer feridinha, qualquer lesão de boca que não cicatriza em 2 a 3 semanas... Deixa eu ver que está entrando alguma coisa aqui. Não, não é de vocês. Acho que é o meu WhatsApp que está... Eu já cancelei, que tinha esquecido dele ligar. Já me perdi a minha aula aqui. Precisa atentarem, pessoal, que lesão de boca, qualquer ferida, qualquer afta, qualquer... Chama do que quiser, sapinho, perebra, enfim, chama do que quiser, mas lesão de boca que não cicatriza em 2 a 3 semanas, essas lesões têm que ser biopsiadas sempre. Tá? Então, friso bem isso, levem para a vida, independente da especialidade de vocês. Né? O paciente chegar para vocês dizer que tem uma feridinha na boca, que está ali há mais de 2 ou 3 semanas, esse paciente tem que passar por uma biópsia. Não tem lesão benigna da boca que não vá curar dessas lesões mais comuns, né, nesse período. Lógico que existem outras lesões benignas que demoram mais e ficam, mas igual tem que se fazer diagnóstico. Tá? É a maneira que tem de a gente prevenir o câncer de boca, é o atendimento e a investigação, né, da prevenção é feito com investigação precoce desses pacientes.
Histologicamente, a mucosa da via aerodigestiva alta, ela é composta por uma camada superficial, que é o epitélio estratificado pavimentoso, ou o epitélio escamoso. Abaixo desse epitélio, nós temos a membrana basal, que ela vai delimitar o epitélio da lâmina própria. A lâmina própria é também chamada tecido conjuntivo subepitelial, como está ali no slide. Na lâmina própria já existe drenagem linfática. Então, se nós temos qualquer lesão que invada a lâmina própria, já existe aí a possibilidade de metastatização linfática. Então, aqui, nessa outra figura, nós temos essas 5 fotografias, né, microfotografias, onde a primeira, aqui logo à nossa esquerda, mostra um epitélio íntegro, um epitélio normal, ele está só aumentado, que é o epitélio hiperplásico, né? Aqui a membrana basal íntegra e aqui o tecido conjuntivo. Bem, nessa segunda microfotografia, nós temos aqui o epitélio, membrana basal, tecido conjuntivo, porém, no terço inferior aqui do epitélio, nós temos um grupamento de células alteradas, que são células displásicas, vocês vejam a diferença daqui para cá, né? Então, e nesse caso, ainda mantendo íntegra a membrana basal, não existe a ruptura da membrana basal com o extravasamento dessas células, com invasão dessas células na lâmina própria. Então, o que nós temos aqui? Uma displasia leve. Nessa terceira microfotografia, nós temos, então, aquela camada de células displásicas comprometendo cerca de 2/3 do epitélio, mantendo a membrana basal íntegra. Então, nós temos uma displasia moderada. Quando as células displásicas comprometem todo o epitélio, e ainda mantém íntegra a membrana basal, não tem invasão do tecido conjuntivo pelas células displásicas, nós temos, então, uma displasia severa ou carcinoma in situ, que é a mesma coisa. No momento em que ocorre a ruptura da membrana basal e essas células displásicas invadem aqui o tecido conjuntivo subepitelial, nós já temos, então, o próprio carcinoma invasor, que é, nesse caso, carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide, como queira chamar. Então, por isso que eu digo aqui, pessoal, como é que se vai se comportar esses tumores? Lembrando que a grande maioria, né, dos tumores nessa região são carcinomas, e os carcinomas, eles têm um comportamento idêntico em qualquer parte do corpo, seja na via aerodigestiva alta, seja no colo do útero, seja no reto, enfim, qualquer lugar que tenha epitélio estratificado e que surja ali um carcinoma epidermoide, esse carcinoma ele vai ter o mesmo comportamento. Eles vão crescer localmente e, num primeiro momento, a via de disseminação vai ser linfática. Então, a gente pode dizer com isso que são tumores que têm uma agressividade locorregional. Mais tarde, esses tumores eles podem se disseminar por via hematogênica, e aí eles vão para outros órgãos fora do pescoço, né? Vão aí principalmente para o pulmão, que é o órgão mais comum de disseminação hematogênica para os tumores de via aerodigestiva alta. Mas aí já seria metástase à distância. Então, isso é extremamente importante a gente conhecer esse comportamento e como é que se disseminam esses tumores, porque só assim a gente vai poder tratar de forma correta. Não adianta eu tratar um tumor que tem um determinado comportamento, né, com um tratamento que é para um outro tipo de comportamento. Não vai resolver. Se eu tenho um tumor que a agressividade é locorregional, eu, no primeiro momento, eu tenho que pensar no tratamento locorregional, né, que é o mais importante. Então, aquilo que eu estava falando, resumindo, são tumores com agressividade locorregional, cuja primeira via de disseminação é linfática, e mais tardiamente pode ter uma disseminação hematogênica. Bom, clinicamente, como é que vai se manifestar esse tipo de tumor? É lógico que isso vai variar conforme a região onde é o sítio primário da lesão. Então, a gente pode ter, como eu falei antes, uma lesão de boca, uma ferida, uma afta, enfim, que não cicatriza, pode ter alteração na deglutição, pode ter dor na deglutição, pode ter alteração na fala, pode ter falta de ar. Então, uma série vai depender onde está localizado essa lesão.
Então, por exemplo, um paciente que tem um tumor de corda vocal, ele vai ter uma rouquidão. Um paciente que tem um tumor de orofaringe, ele pode ter odinofagia, pode ter disfagia, né? Depende, vai depender muito, né? E lembrar que nem sempre o paciente que tem câncer de via digestiva alta tem dor. Pelo contrário, quando se trata das lesões de boca, como eu havia falado há pouco, são lesões que nas fases iniciais não doem. Grande maioria desses tumores na via digestiva alta, eles não vão doer no início, né? Às vezes, o paciente já chega com dor, são aquelas doenças mais avançadas, enfim. Uma outra característica que a gente tem que sempre avaliar na suspeita de neoplasia de via digestiva alta é palpar o pescoço, né, ver se o paciente tem alguma queixa de aumento de nódulo no pescoço. Muitas vezes a linfonodomegalia cervical é a primeira manifestação de uma neoplasia de via digestiva alta. E é extremamente importante lembrar que o tabagismo e o etilismo, com muita frequência, eles estão presentes na história desses pacientes. Então, falando nisso, né, os fatores de risco para esse tipo de tumor, os principais são os fatores ambientais, que é o cigarro e o álcool. E agora, cada vez mais, sendo implicado o HPV, né, uma etiologia viral. O cigarro, a gente tem um risco aumentado em torno de 15 vezes daquele paciente que não fuma, e o álcool em torno de 2 vezes. A associação dos dois pode chegar a 30 vezes, né, o aumento do risco relativo de desenvolver carcinoma epidermoide de via digestiva alta. Então, assim, muita atenção, paciente que é tabagista, paciente que é etilista, né, e que tem alguma lesão em trato aerodigestivo superior ou uma linfonodomegalia no pescoço. As radiações ultravioletas, elas são mais comuns para aqueles pacientes com câncer de lábio, né, que o paciente tem uma história de exposição muito longa ao sol no decorrer da sua vida, e, como eu falei há pouco, cada vez mais implicado, e isso mais do que provado, é a etiologia viral na gênese dos tumores de via digestiva alta, principalmente em tumores de orofaringe, né, que estão muito relacionados com HPV, os subtipos 16 e 18, que são os mais comuns para carcinoma. Aí também tem, né, aqueles pacientes que têm alterações imunológicas e genéticas, esses também podem desenvolver uma neoplasia de via digestiva alta, né, lembrando que quando o carcinoma ele é induzido, né, pelos fatores ambientais, a gente tem como proteger esse paciente. Um paciente que está em tratamento por um tumor de boca, tumor de laringe, enfim, né, a gente tenta afastar o cigarro, tenta afastar o álcool, né, e o paciente tem lesão de lábio, a gente, né, usa protetores labial, procura evitar que ele pegue sol no lábio. Agora, isso tudo melhora o prognóstico, né, ou a possibilidade de melhora do quadro clínico. Agora, aqueles pacientes que têm alteração genética, não tem jeito, é o DNA do paciente que é defeituoso, que tem essa propensão à carcinogênese, e não tem como a gente mexer no DNA do paciente, pelo menos não até hoje, né? Provavelmente no futuro vai existir, talvez, formas de mexer e modificar, mas não é a nossa realidade. E ainda em relação aos fatores virais, a gente ainda tem a grande vantagem que o HPV, o tumor induzido pelo HPV, ele tem um prognóstico muito bom, ele responde muito bem à quimio e radioterapia. Então, tanto é que, assim, o estadiamento, depois que a gente vai ver ali, quando falar em estadiamento, talvez veja um pouco, um estadiamento para câncer de orofaringe HPV positivo, ele é diferente do HPV negativo. O prognóstico é bem melhor quando é induzido pelo HPV. No exame físico, a gente tem que atentar muito para a boca desse paciente, olhar muito bem a boca. Nós temos o hábito de, quando a gente faz a horoscopia do paciente, botar um abaixador de língua, e, como o próprio nome diz, baixa a língua, e a gente acaba olhando lá no fundo a orofaringe, olha as amígdalas, para ver se está vermelha, se tem placa, enfim, né? E com isso a gente acaba não vendo o resto da boca do paciente.
Então, é importante que na hora de olhar a boca, de examinar a boca do paciente, olhar as duas bochechas por dentro, né, afastar a bochecha para um lado e a língua para o outro, né, com 2 abaixadores de língua, né, um para cada lado, olhar a região embaixo da língua, né, que é o assoalho da boca, olhar toda a gengiva, em cima, embaixo, o palato, olhar com bastante detalhe, que é muito comum a gente encontrar lesões neoplásicas nessas regiões, e às vezes ficam escondidas na hora que a gente está só baixando a língua para olhar a garganta do paciente. Ainda dentro da investigação, se pode lançar mão de videoendoscopia das vias aerodigestivas superiores, né, com telelaringoscopia ou fibronasolaringoscopia, enfim, só que isso é um exame que é muito específico, não é disponível na maioria das vezes na hora, no consultório, né, para poder fazer. Então, aí se pede, se solicita para um otorrino ou para o cirurgião de cabeça e pescoço, né, para fazer essa avaliação, né, para poder olhar, então, né, a rinofaringe, no caso da videoendoscopia flexível, junto também com a orofaringe, hipofaringe, laringe, enfim, né, que se pode ter uma boa ideia se tem ou não alguma lesão. Então, pessoal, essas lesões de via aerodigestiva alta, elas podem se manifestar, como eu falei antes, de diversos tamanhos, diversas formas. Então, a gente tem aqui como exemplo esse senhor com um carcinoma epidermoide no assoalho anterior da boca, para a mediana direita, né? É uma lesão pequenininha. Vocês conseguem ver o cursor aqui do meu computador? A setinha preta? Sim, prof. Tá, então, aqui onde ela está, uma lesão pequena, né? E este outro paciente é o mesmo tipo de tumor, porém em um estágio avançado. Então, aqui é um mesmo tipo, é um carcinoma epidermoide de assoalho da boca, né, com já invasão da mandíbula e ulcerado aqui na pele do mento. Então, são momentos diferentes da mesma doença, em pacientes diferentes, logicamente, né? Então, depende, a gente vai fazer o diagnóstico dependendo da fase também que encontrar a doença. Aqui, um paciente com uma lesão no bordo lateral direito da língua, uma lesão ulcerada, com bordos elevados, irregulares. Se a gente palpar, vai sentir que ela é infiltrativa, né? Então, é um tumor típico, né, de bordo lateral da língua. Aqui nós temos uma peça no pós-operatório imediato, né, de uma laringe, onde foi feita a laringectomia total, a laringe está aberta por trás. Então, aqui tem a traqueia, aqui seria a glote, onde está essa lesão, então, um tumor glótico grande, para cá a supraglote, né, que é a epiglote aparecendo. Então, esse é um tumor de laringe glótica. Esse aqui é um tumor de laringe supraglótica, aqui está a cartilagem tireoide, e aqui o tumor, né, na parte de cima ali. Ainda dentro da nossa investigação, a gente tem que lançar mão dos exames de imagem, que eles vão ser úteis tanto no estadiamento como para o diagnóstico, né, da lesão. Dos exames de imagem, o que a gente precisa? Né? Uma radiografia de pulmão é extremamente importante para a gente estadiar esse paciente e ver como é que está a condição pulmonar também dele, né? Se tem metástase ou se não tem, porque, como eu falei para vocês, as metástases hematogênicas, embora numa fase mais tardia, elas vão se dar para pulmão, né? Então, a gente não sabe há quanto tempo o paciente tem no momento que ele chega, quanto tempo ele já tem aquela lesão, né? A gente tem a ideia do que ele nos relata, né, do tempo que ele percebeu. Às vezes são lesões grandes que vêm de mais tempo. Então, a radiografia do pulmão é extremamente importante, faz parte do nosso estadiamento, principalmente para a gente ver se tem ou não metástase pulmonar. A radiografia panorâmica, ela sempre é uma radiografia de mandíbula. Eu escrevi ali a radiografia panorâmica da mandíbula, né, que é para reforçar esse dado. Então, a radiografia panorâmica, nós vamos ter um exame de imagem que vai nos mostrar toda a mandíbula como se ela estivesse aberta, né, em cima do filme. Vocês vão ver daqui a pouco mais ali. Ultrassonografia, principalmente para a gente ver os nódulos, linfonodos cervicais, enfim, nódulos de outras estruturas. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética, elas vão nos dar uma ideia mais precisa do envolvimento dos tecidos adjacentes ao tumor, o que tem comprometido, além do que a gente enxerga no nosso exame físico, né? E o PET scan é um exame
que ele capta o metabolismo da glicose e ele pode nos dizer se determinada lesão tem suspeito ou não de ser câncer, né? Ou se o paciente tem alguma lesão que a gente não está enxergando que possa ser um tumor maligno. Então, no PET scan, o metabolismo alterado, o índice de captação do metabolismo da glicose vai nos dar uma suspeição se é uma neoplasia maligna ou se é um processo inflamatório. Como a imagem do PET scan é uma imagem muito ruim, é uma imagem borrada, junto com o PET scan se faz uma tomografia computadorizada da mesma região, que é para que a gente possa sobrepor as duas imagens e ter uma ideia mais precisa, né, do que, da onde está aquela área de hipercaptação. Então, aqui, essa aqui é uma radiografia panorâmica, né, onde mostra a mandíbula do paciente, de fora a fora, lado a lado. Vocês vejam aqui no rebordo superior, que desse lado esquerdo do paciente está íntegro, do lado direito parece que tem uma mordida. Esse paciente tinha um tumor de assoalho da boca com invasão óssea. Então, na radiografia panorâmica, a gente pode ter essa ideia aqui, né? Aqui uma tomografia computadorizada, mostrando então uma linfonodomegalia no pescoço, com uma área central radiolúcida, o que significa então que esse paciente tem aqui dentro dessa linfonodomegalia, tem necrose, né? E necrose em linfonodomegalia cervical, até prova o contrário, é metástase. Aqui também, né, uma tumoração cervical, desviando da nossa traqueia aqui para o lado esquerdo. Aqui uma reconstrução 3D, mostrando então um tumor no ramo da mandíbula. Aqui um tumor de rinofaringe, uma ressonância. E aqui o PET-CT que eu tinha falado para vocês. Aqui nessa imagem de tomografia, vocês vão ver que apresenta uma osteólise aqui na mandíbula. Na imagem do PET, na imagem que mostra a captação do metabolismo da glicose, a gente enxerga aqui uma bolinha preta, né, que sugere aqui que tem um metabolismo aumentado, mas vocês vejam que a imagem é muito borrada, não tem como ter uma precisão de localização. Então, se sobrepõe essas duas imagens e a gente vai ter essas outras imagens aqui, onde mostra com mais precisão a localização daquela área que tem o índice de metabolismo alterado, que é suspeita, nesse caso, de um tumor. Bom, até aqui, pessoal, dúvidas, perguntas? Acho que tudo tranquilo, prof. Tudo tranquilo? Por enquanto. Então, vamos lá. Vamos lá. Bem, o diagnóstico dos tumores de via digestiva alta, ele tem que ser sempre feito biopsiando o tumor primário e não a metástase. Não se deve biopsiar o linfonodo que tenha a possibilidade de ser metastático. Com isso, a gente pode alterar o prognóstico desse paciente. E vocês vão entender um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, quando nós temos uma linfonodomegalia no pescoço e que a gente suspeita que possa ser metastática e não se encontrou um tumor primário, o que se faz? Se punciona, se faz uma punção aspirativa com agulha fina, PAF, popularmente chamado de PAF, né? Então, como é que eu vou saber que um linfonodo é suspeito de metástase? Bem, nós temos linfonodos no pescoço, eles aumentam normalmente por processo inflamatório, reacional, que é funcionamento, é para isso que eles estão ali, né? Então, quando nós temos um linfonodo reacional, é aquele linfonodo que ele cresce rápido, de um dia para o outro ele aparece, geralmente dói, ele mantém as características do próprio gânglio de tamanho normal, ou seja, o linfonodo normal, ele tem um formato oval, ele tem um eixo maior contra um eixo menor. Já o linfonodo inflamatório, quando ele cresce, ele mantém aquele formato oval. Por maior que ele fique, ele vai ter sempre um eixo maior contra um eixo menor. Então, no linfonodo inflamatório, ele vai crescer rápido, normalmente dói, mantém as características do linfonodo normal. No linfonodo metastático, não, ele vai começar a crescer lento e progressivamente. O paciente vem lá e nos relata que ele tem aquele nódulo no pescoço já há bastante tempo, às vezes meses. Normalmente não dói, ele só passa a doer quando ele começa a invadir outras estruturas. E a consistência do linfonodo metastático ele é mais endurecida, enquanto o do linfonodo reacional ele é fibroelástico, né? E uma característica importante é que o linfonodo metastático ele perde aquelas características de ser oval, ele
ele perde as dimensões dele e ele vai se tornando mais arredondado. Os eixos, eles ficam muito parecidos entre si. Então, aquele linfonodo que cresce lenta, progressivamente, não dói, mais arredondado, mais endurecido, tem que pensar na possibilidade de uma metástase linfonodal. Ambos, tanto o inflamatório como o linfonodo metastático, nas fases iniciais, eles são móveis. O inflamatório reacional vai ser sempre móvel, né? O metastático, quando ele começa a crescer muito e invadir as estruturas adjacentes, ele vai perdendo a mobilidade até se tornar fixo, o que já é um prognóstico bem mais sombrio quando acontece isso, né? A gente, infelizmente, muitas vezes o paciente chega para nós para fazer o diagnóstico já assim com lesões como essa aqui, né? Lesões grandes, avançadas, e o prognóstico fica muito ruim, né? Falando de linfonodos do pescoço, a gente tem que lembrar que a drenagem linfática do pescoço ela vai se dar sempre de cima para baixo e da frente para trás. Então, aqui tem os exemplos, né, da drenagem linfática do pescoço, são dois desenhos diferentes sobre o mesmo tema, onde aqui nós temos a região submandibular, né, submentoniana e submandibular, a região júgulo-carotídea alta, intermediária e baixa, e aqui atrás o triângulo posterior. A região júgulo-carotídea são aqueles gânglios ao longo da bainha carotídea, né? Então, a drenagem linfática do pescoço, ela se dá nessa sequência, os linfáticos recebem a linfa vindo dos tecidos da via aerodigestiva alta e vai passar do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5 e até que vai cair na circulação sanguínea, a linfa, né, o caminho normal dela. Então, a gente pode dizer que a drenagem linfática do pescoço, ela é sequencial, ela obedece essa sequência aqui, né? Então, a gente subdivide os linfonodos do pescoço em níveis linfonodais. Na verdade, são 7 níveis, como está nesse desenho aqui. Quando a gente fala de câncer de via aerodigestiva alta, nós contamos somente com 5 níveis de drenagem linfática. O nível 6, que é esse nível aqui pré e paratraqueal, ele está mais relacionado com a drenagem linfática da glândula tireoide. Então, não faz parte da via aerodigestiva alta. Nos níveis de 1 a 5, né, são os que recebem a linfa, então, de toda a via aerodigestiva alta. Então, os linfonodos, eles vão, dependendo da localização, por exemplo, na boca, eles vão entrar na drenagem linfática pelos níveis 1 e 2 e 3, às vezes, né? Então, a boca, a drenagem linfática é para se dar preferencialmente para linfonodos níveis 1, 2 e 3. A laringe, a drenagem linfática vai se dar para linfonodos preferencialmente dos níveis 2, 3 e 4. Então, como eu falei para vocês, a drenagem linfática da via aerodigestiva alta, ela é sequencial, ela obedece essa sequência, né, de 1, 2, 3, 4 e 5, iniciando, logicamente, dependendo do órgão onde está localizado o tumor primário. E ela também é previsível, porque se eu estou falando para vocês que as lesões de boca, a drenagem linfática da boca, ela vai se dar preferencialmente para linfonodos níveis 1, 2 e 3, da laringe 2, 3 e 4, então eu posso dizer que essa drenagem linfática ela é previsível, além de sequencial. Se eu encontrar um linfonodo aumentado na região submentoniana, submandibular, eu vou pensar que o mais comum é que tenha alguma lesão dentro da boca, ocasionando aquela linfonodomegalia. Claro até aqui, pessoal? Sim. Vamos lá, isso aqui é importante saber para poder entender o resto. Bom, aquilo que eu tinha falado antes, quando é que um nódulo cervical é suspeito de metástase, né? Que esse 1,5 centímetro, isso é meio folclore só, não dá para considerar muito, porque é lógico que uma linfonodomegalia acima de 1,5 centímetro, 2 já está aumentado, mas o linfonodo metastático, até ele chegar a 2, 3, 5 centímetros, ele passou por 1,5, né? Ele já foi menor do que isso. Então, não é um dado tão absoluto assim. Certo? Então, a gente tem, assim, linfonodos metastáticos, pode ser único, podem ser múltiplos, né?
endurecidos, normalmente não dói, tempo de aparecimento varia muito, então, como eu falei para vocês, vem crescendo lenta e progressivamente. Normalmente são móveis, a não ser quando eles começam a comprometer as estruturas adjacentes, que aí vai perdendo a mobilidade. Então, a mobilidade diminuída já denota invasão dessas estruturas pelo tumor, né? E assim como a dor, linfonodomegalia com suspeita de metástase que já está doendo, tem que estar muito atento que pode já ter assim, invasão de outras estruturas. E aquela forma que eu falei para vocês, que é arredondada, né, que foi perdendo as características. Nessa figura mostra as regiões de drenagem linfática em relação aos linfonodos do pescoço. Então, por exemplo, a boca vai drenar preferencialmente os linfonodos níveis 1 e 2, e 3, né? 1, 2 e 3. A laringe, 2, 3 e 4. Então, conforme a localização que tiver o tumor primário, a gente vai ter uma previsibilidade para onde vai drenar aquele tumor. Então, com isso, a gente já pode ver que a drenagem da boca, a drenagem da via aerodigestiva alta, ela é previsível e sequencial, certo? Como é que se manifesta linfonodo no pescoço? Pode se manifestar de várias maneiras, em vários momentos, né? Essa senhora aqui tem, vocês vejam, tem aqui do lado direito do pescoço um abaulamento, que se a gente for palpar, vai encontrar uma linfonodomegalia, né, arredondada, endurecida, enfim, imóvel, com todas as condições de ser tratada cirurgicamente. Nesse outro caso, nós temos, então, um senhor com uma linfonodomegalia já ulcerada na pele, invadindo toda a pele com alguns implantes mais em cima, que é um tipo de linfonodomegalia que não tem mais o que fazer do ponto de vista cirúrgico. Né? Não tem como operar aqui, né? Bem, sempre que se fala em câncer, né, seja de via aerodigestiva alta ou qualquer parte do corpo, câncer, nós temos que falar sempre em estadiamento. Estadiamento, o que é? É aquela forma que a gente tem de avaliar o tamanho do tumor e das suas metástases. Né? Se tem ou se não tem metástase, seja linfonodal, seja a distância, né? E o quanto esse tumor cresceu, o quanto ele está grande. Então, o estadiamento, nós começamos avaliando essas três variáveis. T, que é o tamanho do tumor primário, que quanto maior o T, pior o prognóstico. O N, que são as metástases linfonodais cervicais, que quanto maior o tamanho da linfonodomegalia, quanto maior, e se tiver mais ou menos de 2 linfonodos, enfim, né, já muda também o prognóstico, e a presença ou não de metástase à distância, que é o M. Então, a combinação dessas três variáveis é que vai nos dar o estadiamento. Então, nós podemos pegar aqui, quanto menor o estadiamento, melhor o prognóstico desses pacientes. Nós vamos imaginar o paciente estádio clínico 1. De maneira geral, o paciente estádio clínico 1 tem aí uma sobrevida em 5 anos de 90%, mais ou menos. Então, o que nós temos aqui? Um T1, N0, M0, um tumorzinho pequeno, né? Um tumor, se for na boca, um tumor com menos de 2 centímetros, ou até 2 centímetros, né? Sem metástase linfonodal no pescoço e sem metástase à distância. À medida que nós vamos aumentando o tamanho do tumor e tendo linfonodos aumentados no pescoço, nós vamos aumentando também o estadiamento e, consequentemente, piorando o prognóstico. Mas eu vou chamar a atenção de vocês por uma coisinha aqui. Vocês vejam aqui. Estádio 1, T1, N0, M0. Ou seja, 90% de sobrevida em 5 anos, um tumor com até 2 centímetros, sem metástase nenhum no pescoço. Vamos pegar aqui estádio clínico 3. Estádio clínico 3, nós podemos ter T1, T2 ou T3, N1. Nós temos, então, tumores que podem ser, se a gente pegar da boca um tumor, né, até 2 centímetros, outro de 2 a 4 ou acima de 4 centímetros, T1, T2, T3. Sem comprometimento de outras estruturas, né? N1, ou seja, tem um linfonodo do mesmo lado do tumor, né, com até 3 centímetros. Então, nós vamos pegar que seja um T1, que seja um tumorzinho pequeno de boca. Esse aqui que a gente olhou ali,
examinou o paciente, tem só um nódulo, uma lesãozinha pequena na boca, e depois foi ver melhor, ele tem também uma metástase no pescoço. Então, o fato de ter um único linfonodo metastático pequeno, menor do que 3 centímetros, já faz com que o estadiamento saia de estádio 1 e vá para estádio 3. Aqui nós tínhamos em torno de 90% em 5 anos, aqui nós temos em torno de 50%, 60% de sobrevida em 5 anos. Veja como só um linfonodo já piora muito o prognóstico de um paciente com tumor de via digestiva alta. Basta um linfonodo metastático. Se nós chegarmos a ter linfonodomegalia cervical, né, acima de 6 centímetros, nós temos um N3. Um N3 já é estádio clínico 4B. Aqui nós temos uma sobrevida média de 10%, né, em 5 anos. Vocês vejam como cai muito o prognóstico. Então, um N3, por que ele piora o prognóstico? Lógico, tem muito mais doença, esse paciente tem ruptura da cápsula do linfonodo com extravasamento de células neoplásicas para os tecidos extranodais, vai comprometer os outros tecidos do pescoço, né? Então, facilita mais ainda a progressão da doença e a disseminação também hematogênica. Então, vocês vejam que qualquer tamanho de T, né, N3 já é um estágio clínico 4B. Se nós tivermos um T1, aquele mesmo T1 lá do início que eu mostrei a vocês, mas se tiver uma linfonodomegalia com 6 centímetros ou mais, nós temos aqui um estágio clínico 4B, uma sobrevida de 10% em 5 anos. Vê como cai muito o prognóstico. Está claro isso para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo entender isso aí? Acho que sim, prof. Acho que sim. Então tá, vamos lá. Quando nós temos, então, né, um paciente com uma linfonodomegalia cervical suspeita de metástase, né, e a gente não encontrou o tumor primário, a gente fez a investigação, abriu a boca, fez videolaringoscopia, olhou a pele do paciente, não achou o tumor primário, nós, então, podemos lançar mão da punção aspirativa com agulha fina para ver a citologia desse nódulo. No momento em que nós optamos pela retirada do gânglio para diagnóstico, nós estamos incorrendo em alguns equívocos. A retirada do gânglio para diagnóstico é um procedimento de exceção, pessoal. Quando a gente retira o gânglio, primeiro, lembram que eu falei que a drenagem linfática é sequencial. Nós vamos estar interrompendo essa sequência da drenagem linfática. A linfa vai chegar ali e não sabe mais para onde ir. Então, a gente interrompe a sequência da drenagem linfática e a gente, com isso, vai acabar perdendo a previsibilidade. Porque se a linfa chega ali e não sabe mais para onde vai, ela vai para qualquer lugar. Ela vai ter que passar. E aí, às vezes, tem implante subcutâneo, vai para outras regiões, faz as skip metástases, enfim. Então, no momento em que a gente tira um gânglio do pescoço e para mandar para exame para descobrir o que é, nós estamos correndo o risco de perder tanto a sequência como a previsibilidade da disseminação da doença. E o pior ainda é que nós também corremos o risco de disseminação de células daquele linfonodo para os tecidos extranodais. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que se contamine os tecidos adjacentes, se contamine os tecidos extranodais com células neoplásicas. Lembra que eu falei que um linfonodo N3, um linfonodo com mais de 6 centímetros, ele já tem comprometimento dos tecidos extranodais, muitas vezes, que é um dos fatores de pior prognóstico? Então, no momento que a gente contaminar, porque foi tirar um gângliozinho, que era um gânglio pequeno, que era um N1, por exemplo, né? E contaminou os tecidos extranodais com células neoplásicas, nós estamos, teoricamente, podendo comprometer o prognóstico desse paciente. Por isso que está escrito ali, diferente, para a gente se empenhar em procurar o tumor primário. Claro isso aqui, pessoal? Muito importante isso, viu? Hein? Como é que tá? Estão entendendo isso? Acho que Sim, prof. Então tá. Vamos lá. Bom, o tratamento desses tumores de viela digestiva alta, ele vai se dar basicamente pensando no comportamento desse tumor, né? Então, como são tumores, como eu falei, que têm agressividade loco-regional, vamos pensar no primeiro momento em tratamentos loco-regionais,
Então, cirurgia e radioterapia, né, que são duas formas de tratamentos oncológicos loco-regionais, e também se pode associar a quimioterapia, que embora seja um tratamento sistêmico, ela também vai ter ação nessas neoplasias, e algumas vezes direto sobre o tumor, outras vezes radiosensibilizando, com uma resposta melhor à radioterapia, né? O tratamento nós vamos nos basear no tipo histológico, é claro, né, na localização da lesão, né, diferente operar um tumor na língua do que um tumor na bochecha, do que um tumor na laringe, né, do tamanho desse tumor, o que tem comprometido, quais são os tecidos, quais são as estruturas além do tumor que pode estar comprometida, se tem ou se não tem metástase cervical, para que a gente possa tratar o pescoço de uma ou de outra forma, né? Se aquele paciente é virgem de tratamento ou se é uma recidiva, e também levar em consideração, lógico, né, as condições desse paciente. Esse paciente tem condição clínica ou não de ser operado. Então aí entram outros dois conceitos, que é o de ressecabilidade e operabilidade, onde ressecabilidade é tudo que se refere ao tumor e operabilidade é tudo que se refere ao paciente. Então, nós podemos ter tumores perfeitamente ressecáveis, tumores que a gente consegue retirar do paciente com tranquilidade. Mas se o paciente não tiver condições clínicas, a gente pode dizer, então, que esse paciente não é um paciente operável. Se o paciente tiver, sei lá, uma cardiopatia severa, alguma situação que impeça ele de ser anestesiado e passar pelo trauma cirúrgico, a gente pode dizer que esse paciente não é operável, não tem condições de operabilidade. Porém, o tumor pode ser ressecável. Então, tem situações em que o tumor é ressecável e o paciente é inoperável. Tem outras situações em que o tumor é irressecável e o paciente é operável, né? Depende. O que a gente deseja é que tenhamos tumores ressecáveis em pacientes operáveis, assim a gente pode tratar. A cirurgia, nós devemos obedecer esses três princípios, que é o da radicalidade, ou seja, a cirurgia do câncer, ela tem que ser radical, e cirurgia radical não significa uma cirurgia grande, agressiva, com uma destruição, né, tecidual muito intensa, com reconstrução, enfim. Cirurgia radical é toda a cirurgia onde o tumor sai com margens livres. Então, se nós pegarmos aqueles exemplos lá, daqueles 2 tumores de assoalho de boca que eu mostrei lá no início da nossa conversa, onde eu mostrei um tumorzinho pequenininho e o outro paciente com um tumor enorme ulcerado no mento, né? Se aquele paciente do tumor pequeno eu operar e tirar com margem livre, fizer uma aproximação primária, uma sutura primária ali, e ele ficar bem e saiu bem o tumor, a gente diz que teve uma cirurgia radical. No outro paciente, vocês vão ver mais tarde a cirurgia dele, algumas fotos dela, vocês vão ver que é uma cirurgia enorme, com reconstrução, com retalho muscular e ósseo, enfim. Se não tivesse saído toda a doença, pelo menos macroscópica, não teria sido uma cirurgia radical. Então, a radicalidade ela não está relacionada com o grau de agressão da cirurgia, e sim com a retirada do tumor com margens livres. A cirurgia ela tem que ser centrípeta, nós começamos atacando das extremidades em relação ao tumor. Então, no caso da cirurgia de cabeça e pescoço, a gente vai fazer um esvaziamento cervical primeiro, para depois, então, fazer a ressecção do tumor. E é lógico, a restauração do leito operatório. Não dá para deixar um paciente operado com a lesão, né, com o leito operatório aberto. A gente tem que fechar de forma que fique funcional, em primeiro lugar, né, e estético, é claro. Pode não ficar bonito, enfim, mas tem que ser estético, tem que ser aceitável esteticamente. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Tudo, prof. Então, vamos lá. Bem, eu falei bastante de linfonodo no pescoço, enfim, né? E falei lá no início, naquela cirurgia do George Cryer, lá de 1916, que é a cirurgia do esvaziamento cervical. O que é o esvaziamento cervical? O esvaziamento cervical é uma cirurgia que ela trata de forma cirúrgica as possíveis metástases no pescoço, as possíveis metástases linfonodais, né? Então é lógico, como está escrito ali, o objetivo dela é remover cirurgicamente, né, essas metástases linfonodais que tenham sido oriundas de tumores de neoplasias malignas de via aerodigestiva alta. Nós podemos dividir os esvaziamentos cervicais basicamente em 3 tipos que são os mais conhecidos, que é o esvaziamento cervical radical,
alguns chamam de radical clássico, né? O esvaziamento cervical radical modificado e o esvaziamento radical seletivo ou parcial. Vamos voltar aqui. Vocês lembram que eu falei que nós atacamos, né, na via aerodigestiva alta, nós temos a disseminação linfonodal desses tumores para os 5 níveis, né, para o nível 1 a 5. Então, no esvaziamento cervical radical, se faz a ressecção desses 5 níveis de linfonodos, né, nível 1 ao nível 5, e se resseca junto o músculo esternocleidomastoide, a veia jugular interna e o nervo acessório, que é o 11º par craniano. Isso, nós vamos fazer esse tipo de cirurgia naqueles tumores que já têm metástase linfonodal no pescoço, metástases já maiores, comprometendo essas estruturas, ou muito próximos de comprometer essas estruturas não linfáticas, o músculo esternocleidomastoide, a veia jugular interna e o nervo acessório. No momento que nós temos metástase linfonodal no pescoço, nós obrigatoriamente temos que tirar os 5 níveis de linfonodos, e se essas metástases forem grandes o suficiente, que justifiquem retirar junto essas 3 estruturas não linfáticas. Para aquelas metástases linfonodais cervicais menores, que possam não estar comprometendo as estruturas não linfáticas, ou não a todas as 3 estruturas não linfáticas, nós podemos lançar mão do esvaziamento cervical radical modificado, onde nós igual vamos tirar os 5 níveis de linfonodos do pescoço, mas vamos preservar ou o músculo esternocleidomastoide, ou a veia jugular interna, ou o nervo acessório, ou 2 dessas 3 estruturas, ou as 3 dessas estruturas também. Então, se a gente preservar 1, 2 ou as 3 estruturas não linfáticas no esvaziamento cervical, e ressecando ainda assim os 5 níveis de linfonodos do pescoço, nós podemos dizer que nós temos aí um esvaziamento cervical radical modificado. Então, a diferença do radical clássico para o radical modificado é que no radical clássico vão sair as 3 estruturas não linfáticas. No radical modificado, pelo menos uma das 3 estruturas não linfáticas tem que ser preservada. E os esvaziamentos cervicais seletivos, só nós vamos lançar mão naquelas situações em que nós temos um determinado tumor em um sítio primário da via aerodigestiva alta, que tem capacidade de metastatização considerada. Porém, não tem linfonodo cervical palpável suspeito de metástase. Os exames de imagem não mostram linfonodomegalia suspeita de metástase. Mas a gente sabe que pode ter micrometástase naqueles linfonodos. Então, a gente faz o esvaziamento somente daqueles níveis linfonodais para onde aquela região onde está o tumor primário vai drenar preferencialmente. Então, se nós temos um tumor de língua, por exemplo, e não tem nenhuma metástase palpável no pescoço, a gente faz a ressecção da lesão da língua e o esvaziamento cervical nós vamos fazer somente daqueles níveis para onde drena a boca, níveis 1, 2 e 3. O tumor de laríngea, níveis 2, 3 e 4. Certo? Então, desde que não tenha metástase linfonodal instalada, a gente pode fazer, então, o esvaziamento cervical somente dos níveis de drenagem linfática preferencial de determinada região da via aerodigestiva alta. Claro aqui, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Sim, por enquanto, tranquilo. Tem certeza que está tranquilo? Eu sei que é um monte de informação de uma vez só, hein? Vocês estão tranquilos mesmo? O problema surge quando a gente vai estudar em casa, que daí a gente vê que é um monte de coisa. Não, mas aí é só entrar em contato conosco e a gente esclarece, sabe? O celular está no grupo ali, é para isso, não é para ser usado. O Roberto Tá bom, vocês vão, obrigada. podem ligar a qualquer hora, a qualquer momento. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar para aprender. Tá? Vamos lá, então, pessoal. Aqui é um desenho de um esvaziamento cervical radical. Aqui vocês estão vendo o coto do esternocleidomastoide, o coto da veia jugular e o coto do nervo acessório. Isso são todos os linfonodos do pescoço. E aqui uma foto de uma cirurgia de um esvaziamento cervical radical, onde foi ressecado, né, veia jugular, músculo esternocleidomastoide, nervo acessório, não tem nada aqui. Aqui nós temos uma foto de um esvaziamento cervical radical modificado, onde aqui está a musculatura infraioideia, né, que atrás vai estar a laringe, toda essa musculatura. Aqui nós temos a veia jugular interna, aqui atrás a artéria carótida,
aqui o nervo acessório e aqui o músculo esternocleidomastoide afastado, aqui vocês falam deles. Então, na hora que a gente abre o pescoço do paciente, vocês vão encontrar aqui um tecido adiposo. Nesse tecido adiposo é que estão os linfonodos do pescoço. Então, a gente disseca esse tecido adiposo, retira todas as cadeias linfonodais daqui, né? E nesse caso se conseguiu preservar as 3 estruturas não linfáticas, né? Então, é um esvaziamento cervical radical modificado. Aqui é um esvaziamento cervical radical parcial ou seletivo, né, de níveis 1, 2 e 3, ou seja, submandibular e submentoniano, júgulo carotídeo alto e júgulo carotídeo intermediário. Onde a gente resseca junto nesse tipo de esvaziamento, quando a gente esvazia aqui o nível 1, submandibular e submentoniano, nós obrigatoriamente temos que tirar a glândula submandibular junto, porque tem ali linfonodos, né, na glândula. E aqui uma fotografia de uma cirurgia de um esvaziamento cervical de níveis 1, 2 e 3. Ou seja, aqui nós temos o ventre anterior do músculo digástrico, o tendão intermediário e o ventre posterior do músculo digástrico. Aqui o músculo esternocleidomastoide, aqui o nervo acessório, aqui a veia jugular interna, ali a carótida, certo? Aqui o nervo hipoglosso, 12º par craniano, aqui é onde era a glândula submandibular, e aqui fininho, vocês estão vendo, o ramo mandibular do nervo facial, que ele vai dar o movimento do canto da boca, né? Um desenho de esvaziamento lateral, níveis 2, 3 e 4. E aqui, pessoal, só para lembrar para vocês, esse senhor aqui, ele chegou para nós já com essa linfonodomegalia e essa cicatriz, porque alguém já tinha feito aqui a biópsia aberta desse linfonodo desse senhor. Tem um linfonodo de aproximadamente uns 3 centímetros, né? Esse senhor aqui, ele tinha, na realidade, um tumor maligno do seio piriforme, lá na garganta, que não foi visto. Foi feita a biópsia direto no gânglio para tentar fazer o diagnóstico. Então, de uma forma equivocada, né? Foi feita uma biópsia incisional, retiraram um fragmento do gânglio, tanto é que o gânglio está aqui, dá para ver bem, né? A alteração do relevo aqui, da pele do pescoço, né, do nódulo. Então, alguém tirou um fragmento e certamente contaminou os tecidos com células neoplásicas do próprio gânglio. Então, só para lembrar, pessoal, que é o que não deve ser feito. Lembrem-se assim, não esqueçam. Nós não temos a obrigação de saber tudo de medicina. Nós não temos a obrigação de saber sempre o que fazer, mas nós temos, pelo menos, a obrigação de saber o que não fazer. O que não fazer muitas vezes, saber o que não fazer muitas vezes, é tão importante ou até mais, dependendo da situação, do que saber o que fazer. Então, se tu não sabe fazer a biópsia, não sabe como conduzir uma determinada situação, não faz. Manda para quem sabe fazer. Porque, às vezes, o prejuízo é muito pior para a vida daquele paciente. Pessoal, vamos passar aqui alguns casos clínicos para vocês terem um pouco mais de emoção, porque só me ouvir falar e não ver nada, parece que a gente está mentindo, né? Então, e aí depois a gente faz uma pausinha para tomar um cafezinho aí de uns 5, 10 minutos, e aí vamos para o seminário. Quem que vai apresentar o seminário de vocês? Eu acho que tem mais 1 ou 2 grupos, se eu não me engano. Não lembro agora de cabeça as pessoas que são. Mas estão aí, estão presentes? Espero que sim. Também espero. Tá. Bom, vamos lá. Aqui, para começar, um paciente com um tumor de lábio em fase inicial, pressão epidermoide pequenininho, né, do lábio inferior. Então, esse tipo de lesão, pelo tamanho dela e pela localização, é muito fácil de tratar. Aqui o lábio, a drenagem linfática é muito pequena, então se pode fazer a ressecção até aqui com anestesia local, retirar com margem de segurança, não precisa fazer esvaziamento cervical nem nada aqui nesse caso. E faz aproximação primária e fica muito bem. Esse outro senhor teve um tumor aí que pegava quase metade do lábio, onde a gente fez aqui a ressecção, que está marcada onde vai ser a ressecção aqui com esse azul. Esse azul está mais para preto do que azul, mas isso aqui era azul, né? E aqui a marca de onde vai ser retirado o tecido para recobrir
aquela parte vai ficar faltando do lábio. Nós vamos fazer aqui um retalho nasogeniano, que se chama. Nós vamos rotar a pele subcutânea dessa região, nós vamos rotar para cá, para poder fazer a cobertura do defeito cirúrgico. Aqui está o defeito cirúrgico, né, a ressecção do lábio, e aqui, então, o retalho rotado, cobrindo o defeito na hora da cirurgia. Aqui, algumas semanas depois, onde vocês veem o paciente com a boca já completamente cicatrizado, o lábio cicatrizado, e o mais importante de tudo, ele fazendo apreensão, né, com os lábios, ele consegue fazer bico, ele consegue segurar o alimento na boca. Não adianta a gente fazer um lábio aqui que não tem a função. O paciente vai comer, vai se babar todo, não dá, né? Então aqui ele ficou bem funcionante, é importante. Aqui um outro paciente com outro tumor de lábio, pegando a quase totalidade do lábio inferior e parte do lábio superior e parte da mucosa jugal, onde foi feita uma ressecção bastante ampla, nesse caso aqui já com esvaziamento cervical. E nós fizemos então aqui um retalho de músculo, platisma e pele do pescoço, e vamos passar esse retalho por baixo aqui, para que faça a cobertura, então, da área ressecada, do defeito cirúrgico, e fique, pelo menos, funcional. Aqui vocês estão vendo algumas semanas depois, deu uma deiscência de sutura na linha média, o paciente está perdendo um pouquinho de saliva. Isso aqui a gente se consegue fazer um bom retoque e fecha e fica bem depois. Aqui é um paciente que era um tumor de lábio inferior, pegando todo o lábio inferior praticamente, né, invadindo o assoalho da boca, invadindo a mandíbula, onde foi feita a ressecção da mandíbula, foi feito aqui os 2 retalhos nasogenianos, um de cada lado, o paciente ficou bem. Esse aqui é um tumor do assoalho da boca, onde se fez esvaziamento cervical bilateral, nesse caso radical modificado, vocês estão vendo aqui, jugular, carótida, nervo acessório de um lado, nervo acessório do outro, acho que está aqui, não dá para ter certeza. Músculo externo cleidomastoide de um lado, do outro, todo preservado, mas se retirou 5 níveis de linfonodos do pescoço, então, esvaziamento cervical radical modificado, nesse caso bilateral. Aqui, então, a comunicação que foi do assoalho da boca com o pescoço. Aqui a peça cirúrgica, mostrando o esvaziamento cervical e o tumor primário. Esse outro paciente é um tumor de assoalho anterior da boca, onde se ressecou parte do assoalho, do ventre lingual, e parte da mandíbula que já estava comprometida pelo tumor. Aqui está a peça cirúrgica, mostrando então aqui o ventre lingual, o assoalho da boca com um tumor bastante grande, e aqui a mandíbula com alguns elementos dentários que foram retirados juntos. E esse é aquele nosso amigo que nós vimos lá atrás, né, que tem essa lesão enorme aqui no assoalho anterior da boca, se vai lá para trás, pega a mandíbula e está invadindo aqui no mento e ulcerado aqui na pele. Pessoal, vocês sabem por que está ulcerado na pele esse tumor? Vocês acham que é por invasão? Ou só por invasão? Não sei, prof. Ele está ulcerado porque esse paciente, antes de ser encaminhado lá para nós, na época, ele consultou num posto de saúde na localidade onde ele morava, lá no litoral norte aqui do estado. E o médico de lá achou que era um abscesso no pescoço e resolveu drenar. Um abscesso no queixo, aliás, resolveu drenar. Então, só facilitou a invasão de célula tumoral para a pele, né? Então, esse tipo de lesão, basta tu abrir a boca para ver que isso aqui não tem como ser um abscesso. Se abrir a boca, vai encontrar esse tumor enorme ali dentro. É o tipo de tumor que, eu falo brincando, mas é verdade, até cego faz diagnóstico, porque esse paciente, quando ele chega em algum lugar, alguém tem um tumor como esse, chega em algum lugar, o cheiro é muito forte, né? O cheiro de anaeróbio é muito forte. Então, se ele chegar numa sala e nós não estivermos olhando, a gente sente o cheiro e já faz o diagnóstico em alguém com câncer de boca, em câncer avançado de boca. Por algum motivo, que eu não sei qual foi, o médico resolveu achar que era um abscesso e drenou. E acabou, então, ulcerando aqui na pele o tumor. Esse paciente foi à cirurgia aqui, né, o planejamento da reconstrução dele, foi feita a ressecção do mento, e a reconstrução dessa parte aqui do mento nós fizemos com um retalho de pele, músculo peitoral maior e costela, que a gente tira daqui da região do tórax
e rota ele para cá. Vocês estão vendo aqui a artéria e a veia que é o feixe vascular nervoso do retalho, que é a artéria tóraco-craneal, né? Então, isso aqui vai ser levantado, né, e colocado aqui no lugar do assoalho da boca lá dentro e do queixo. E a costela, ela é fraturada e moldada para ter o formato do mento do paciente. Conseguem mais ou menos entender, não? Acho que deu para ter uma noção. Bom, aqui, a hora que a gente está esvaziando o pescoço do paciente, tirando o tumor aqui, né, tirando o mento, aqui o defeito cirúrgico. Então, vocês estão vendo que são 2 cotos de mandíbula. Aqui seria o assoalho da boca, não tem quase nada mais da musculatura, né, só restou a língua mesmo. Aqui uma outra visão, onde está aqui os cotos da mandíbula, a língua, aqui o lábio inferior, né? Certo? Aqui a peça cirúrgica, tá? Um esvaziamento cervical, enfim. Aqui, então, está sendo ressecado o músculo peitoral, a pele, né, do tórax, e a costela vai ser tirada junto. Então, foi esse conjunto, pele, músculo peitoral maior e costela, ele vai, então, vai passar lá para cima, ele é rotado para cima, vai passar por baixo, aqui por um túnel subcutâneo, né? E aqui vocês estão vendo por um outro ângulo. Aqui já está a costela colocada para formar um mento, né? Está fixado com mini placa. Não é a melhor fixação, mas na época era o que tinha disponível. A fixação geral seria com uma placa mais forte, como de um outro paciente, vocês vão ver depois. Isso é um detalhe técnico que na época nós não tínhamos o material, e era o que tinha, né? E precisava operar, né? Precisava fazer a ressecção desse tumor. Aqui por trás, passando então um músculo peitoral, lá do outro lado do músculo, que não aparece aqui, está a pele. Então, esse músculo e a pele vão envelopar, eles vão ser dobrados por cima aqui dessa costela, e vai ficar assim, ó. A costela está aqui embaixo, o músculo peitoral e a pele estão passando lá por trás, enveloparam a costela, e está aqui na frente a pele aparecendo, então, para fechar o mento do paciente. Que vocês podem ver aqui dentro, parte da pele, né, ainda do tórax, e aí o restante aqui por baixo, passando por baixo do lábio, para formar o mento do paciente. Conseguiram entender? Sim. Aqui, então, um outro paciente com tumor de glândula salivar menor, um carcinoma adenoide cístico, foi feita a ressecção, se perdeu bastante substância da mucosa jugal, fez o esvaziamento cervical, e aqui a gente está fazendo a reconstrução, né, do defeito cirúrgico com aquele mesmo retalho nasogeniano, só que lá para o lado de dentro da boca. Aqui a peça cirúrgica, e aqui no pós-operatório, algumas semanas depois, mostrando lá o retalho bem integrado, a paciente esteticamente, como ficou. Aqui, então, é um paciente com um tumor de palato mole, já com uma metástase cervical ulcerada, já dá para considerar que seja um N3. Aqui a ressecção, o defeito cirúrgico, e aqui um outro paciente com uma recidiva de um tumor de assoalho de boca, já com retração ali, foi feita então a ressecção, com a ressecção do ramo da mandíbula, que estava invadindo pelo tumor. E a reconstrução foi feita com aquele mesmo retalho de músculo peitoral, só que dessa vez sem costela, só músculo e pele, que se levantou para fechar aquela área do defeito. E aí a peça cirúrgica. Aqui uma outra cirurgia muito grande, um paciente com um tumor de língua com invasão da mandíbula, onde a gente fez a ressecção de todo o assoalho da boca e da língua e da mandíbula. Porém, nesse caso, a pele do mento não estava invadida, então a gente conseguiu preservar a pele do mento. E aí, nós temos aqui, então, o palato, né? Palato duro, palato mole, aqui a úvula, aqui a laringe, lá atrás, né, o tubo passando pela orofaringe, né? E aqui fizemos aquele mesmo retalho de músculo peitoral maior, costela e pele, que a gente está levantando o retalho, está aqui o músculo peitoral, aqui está a pele, e aqui a costela. Né? E colocamos
moldamos a costela, fizemos, então, a fixação agora aqui, sim, com uma placa de reconstrução, com uma placa mais resistente, né? E a pele, aquela e o músculo, eles ficaram lá para dentro da boca para fazer a cobertura do assoalho da boca, porque senão, se não tem algo que separe o assoalho da boca do pescoço, o que vai acontecer? Vai entrar saliva para dentro do pescoço, e não dá, né? Imagina a saliva junto com a carocha, não é uma boa combinação. E aqui o defeito, como ficou no pós-operatório imediato, né, a parte de fora é a pele mesmo da face do paciente. Isso aqui que vocês estão vendo, então, é uma costela formando o mento do paciente. Esses pacientes, assim, cirurgia tão grande assim como a dele, às vezes a gente faz que é quase que um procedimento de exceção, porque são tumores não tem um volume tumoral, aliás, muito grande, que não vai ter uma boa resposta à quimio-radioterapia. Então, só nos resta operar. Mas são pacientes com prognóstico muito ruim, esses pacientes invariavelmente vão falecer, não é da doença, porém, vão falecer com uma qualidade um pouco melhor de vida, porque, pô, Marcos, o cara sem língua, né, que qualidade de vida é essa? E por incrível que pareça, é melhor do que deixar ele falecer com um tumor ulcerado, sangrando, com íase, e também sem conseguir comer, né? Então, é muito triste, são doenças bastante agressivas e muito tristes para o paciente. Esse paciente aqui é um jovem de 21 anos, né, na época da cirurgia, com uma lesão de lábio, e que foi feito, então, a ressecção do tumor do lábio, com reconstrução com 2 retalhos nasogeniano e o esvaziamento cervical também. Né? Aqui o defeito cirúrgico, né? Aqui é soltando os retalhos, e aqui a peça cirúrgica. E aqui no pós-operatório ali imediato, né, o defeito cirúrgico com o lábio ali. Certo? Bom. Aqui também é um tumor de glândula salivar menor, também foi feita a ressecção, a cicatrização por segunda intenção, vai ficar bem. Aqui um outro paciente com tumor de palato mole, ressecção, né? Aqui, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Isso aqui um paciente me passou esse bilhete um pouquinho antes de eu começar a cirurgia dele, lá no hospital em Canoas, no hospital universitário. Então, tem 2 coisas que a gente tem que ver aqui, analisar nesse bilhete. Primeira delas, ali por ordem da escrita dele. Sei que o senhor é um grande profissional. Bem, isso não é motivo de elogio, nem motivo de vaidade, não pode ser. Esse paciente consultou conosco pelo SUS, não foi ele que me escolheu para ser o médico dele, né? Foi o sistema de saúde que me colocou na frente dele para ser o médico dele. Então, ele só tem que acreditar que eu sou um grande profissional. Se ele não acreditar em mim, eu sou a única tábua de salvação dele. Se ele não acreditar em mim, ele vai acreditar em quem? Não tem outra pessoa. Então, é natural que ele tente se apegar a mim. Então, eu não posso ter isso como uma vaidade, porque eu sou o cara, ele acha que eu sou um grande profissional. Não. Pelo contrário, isso é uma cobrança. Nós temos que nos fazer sermos esse grande profissional que o paciente acha que nós somos, mesmo que não sejamos. Como que nós vamos ser um grande profissional? Vai depender da maneira como a gente trata o paciente, vai depender da maneira do que a gente estuda, nós vamos ter que buscar, né, buscar não só o conhecimento técnico para melhorar a nossa qualificação profissional, mas também o atendimento ao paciente como um todo, né, a atenção, o carinho, a preocupação com o paciente. O que nos faz um grande profissional não é só o conhecimento técnico. O conhecimento técnico também é uma das variáveis que nos torna um grande profissional. Mas tem muita coisa que a gente é obrigado a fazer para ser um grande profissional. Né? E eu acho que quem se julga um grande profissional já começa por aí, porque não é. Né? Então, é muito importante que nós busquemos sermos esse grande profissional, sempre com a consciência de que é uma caminhada difícil, que é uma caminhada trabalhosa, mas
que se é o que o paciente espera de nós, é isso que a gente tem que fazer por ele. É nos tornarmos esse grande profissional que ele acha que a gente é. Segunda coisa, pessoal, deixa eu me alimentar pela boca, pois já não vou falar. Esse senhor foi para uma laringectomia e era um tumor muito grande, correndo o risco de ter que ficar se alimentando por sonda para sempre, né? Por gastrostomia, jejunostomia, enfim, né? Porque ele fica com uma esofagostomia, talvez definitiva. Bem, isso nos mostra os valores que a gente tem. Nós, muitas vezes, temos alguns valores na vida que a gente não, talvez nem considere. Eu estou aqui falando com vocês há 1 hora, mais ou menos, ou mais de 1 hora, sei lá, e em nenhum momento, nenhum de nós pensou em não falar. A gente fala. Hoje, antes de nós começarmos o nosso encontro, nós almoçamos, nós vamos mais tarde, vamos sair daqui, nós vamos fazer um intervalinho agora, antes do seminário, para pegar um café. Então, quem é de nós que pensa em não tomar um gole de café? Quem é de nós que pensa na impossibilidade de comer um churrasco no final de semana, né, com os familiares? Quem é de nós que pensa na impossibilidade de deixar, assim, na impossibilidade de tomar uma cerveja com os amigos no final de semana? Né? Quem é de nós que pensa na impossibilidade de não conseguir agora levantar da cadeira, sair da frente do computador e caminhar até a cozinha para pegar o seu café, o seu lanche ou ir no banheiro? Né? É o nosso dia a dia, a nossa rotina é isso, a gente não pensa em algum momento, de uma hora para outra, isso pode não existir mais na nossa vida. Né? Um acidente, um tiro, uma cirurgia, isso pode mudar completamente a nossa condição de viver. E esses senhores, esse senhor que foi operado, certamente ele também tinha outras preocupações. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter outros valores na vida, acho que é saudável que tenhamos outros valores, né? Mas a gente tem que dar a devida importância para cada um deles. Então, o fato de a gente hoje estar aqui conversando, a gente está comendo, a gente está caminhando, amanhã esse pode ser, talvez, o maior valor para nós é conseguir mexer o dedo indicador. Né? No caso de uma lesão de medula cervical, por exemplo. Você, pô, Marcos, só tragédia? Não, não é nem a tragédia. A ideia da nossa conversa nem é para falar sobre tragédia, muito pelo contrário. É para falar sobre os valores que nós temos, a vida que nós temos, e o que realmente importa aqui. Né? Certo? O que importa na nossa vida? Então, como eu falei antes, a gente não tem que deixar de valorizar algumas coisas, a gente não tem que deixar de querer ter algumas ambições, não precisa isso. Mas a gente tem que saber o lugar de cada coisa. A gente tem que saber o valor que é tomar um copo d'água. Quando a gente opera um paciente que ele tenha que ficar, às vezes, algumas semanas se alimentando por sonda nasoentérica, quando chega o momento de reintroduzir a via oral e tirar a sonda do paciente, que a gente dá o primeiro gole de água no ambulatório, todos os pacientes eu pergunto, o que o senhor acha melhor, qual foi a melhor bebida que o senhor já tomou na vida? Né? E todos dizem que foi aquele copo d'água. Imagina a gente poder ter que passar semanas e semanas sem poder botar nada na boca. Né? Então, é importante que nós reconheçamos, né, alguns valores, né, da nossa vida, e talvez a gente possa pensar um pouco melhor, né, no que a gente quer para nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas. Eu falo em cirurgia de cabeça e pescoço, eu gosto de comparar com o pessoal aí que mergulha com tubarão, né? Então, eu digo que as neoplasias de cabeça e pescoço, embora elas sejam doenças com potencial agressivo, desde que conduzidas adequadamente desde as suas fases iniciais, elas podem ser enfrentadas com segurança, sem sequelas significativas e principalmente com preservação da vida. Então, o que eu estou dizendo com isso? Se a gente conseguir, lá no início, identificar uma lesão e conduzir de forma adequada, da forma correta, desde o início,
provavelmente o resultado vai ser muito melhor. Provavelmente nós vamos conseguir fazer cirurgias menores, cirurgias menos agressivas, né? Se tratando de tumor precoce, né? De diagnóstico precoce do tumor, aquela lesãozinha de boca que passou por nós ali, e a gente se deu conta que aquilo tinha que fazer uma biópsia, já tocou adiante. Aquele linfonodo pequenininho que a gente não fez a biópsia porque ouviu falar dentro daqui na aula de cabeça e pescoço que não deveria fazer, que o colega pediu, porque é muito comum, né, os outros colegas nos pedirem para fazer biópsia de linfonodo do pescoço, assim, sem antes fazer a investigação. E a gente se deu conta e não fez daquela forma e resolveu fazer. O Marcos me falou lá na cabeça e pescoço que antes de fazer biópsia tinha que investigar, e foi lá, investigou e descobre uma lesão em algum outro lugar. Então, desde que a gente conduza as coisas de maneira correta desde o início, provavelmente o resultado vai ser muito melhor no final. E principalmente, né, dando uma maior chance de sobrevivência a esses pacientes. E para terminar, antes do nosso intervalo, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês uma frase de uma autora, que eu gosto muito dessa frase dela, que é: tudo que aprendemos em nossas breves vidas não passa de uma pitada insignificante arrancada do que nunca saberemos. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que estudar, que nós temos que aprender, que por mais que nós possamos saber, nós vamos aprender muito pouco do todo que existe, né? Existem coisas que a gente nunca vai tomar conhecimento, mas a gente tem que ir atrás, tem que tentar buscar cada vez mais o conhecimento. Não acreditem nem no professor, nem no colega, nem em ninguém que chega na frente de vocês e diz que sabe tudo de uma determinada coisa. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que eu sou o cara, eu sei tudo de cabeça e pescoço, não sei o quê, não acreditem, não existe essa possibilidade. Não existe a mínima possibilidade de um de nós ser o cara, né, aquele que sabe tudo. Nós temos a obrigação de tentar saber o máximo que tiver ao nosso alcance, mas a gente tem que saber as nossas limitações. Todos nós erramos, todos nós temos limitações. Não é porque eu sou professor de vocês que eu não cometo erros dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, é lógico que eu cometo, né? E vocês também vão cometer erros nas especialidades de vocês. Isso faz parte do ser humano. Nós temos aqui procurar não cometer esses erros. Nós temos que procurar nos preparar para que não aconteçam, para minimizar ao máximo os erros, e os erros cometidos por nós, eles nunca podem ser coroados de imperícia, de negligência e de imprudência. Se nós erramos, nós temos a obrigação de ir atrás e tentar resolver esse erro. E ter a humildade de saber que o erro faz parte do ser humano. E a gente tem que, cada vez mais, né, procurar nos preparar para minimizar as possibilidades de erro, fazer tudo que a gente sabe que pode fazer, se cercar de todos os cuidados, seja numa cirurgia, seja num tratamento, enfim. Diagnóstico e tudo. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Deixa eu voltar aí para vocês. Eu estou tão acostumado a fazer as apresentações lá com outro e-mail. O institucional ele é um pouco diferente, né? Deixa eu... Porque no institucional eu só faço aqui na Ubra, né? E eu acabo me esquecendo, né? Deixa eu ver as mensagens aqui no chat. Gostaram das fotos, Bruna? Obrigado aí, Carolina. Gostei. Eu vou pedir para você cuidar e evitar de divulgar essas fotos aí, que tem rosto de paciente, né? Não dá para ficar divulgando, né? Isso é de uma outra época, então são fotos bem antigas, mas igual, né? Tá? Bom, vamos fazer um intervalo. Agora são 13 horas. Né? Vocês têm alguma dúvida? Querem conversar alguma coisa antes de a gente fazer o intervalo? Prof, sim, eu queria falar que, na verdade, a gente não tem nenhum seminário para hoje. Tem 2 grupos para apresentar, mas o prof. Renato pediu que não fosse nessa aula. Não sei por quê. Talvez porque ele quer junto. Não sei, o pessoal da manhã já apresentou.
Eu acho, não sei, talvez ele queria acompanhar também, mas ele falou para fazer em algum outro dia. Bom, Já tinha falado antes, na verdade. não, então vocês façam com ele, sem problema nenhum, né? Não tem, né? Eu me organizei para fazer hoje com vocês, mas não tem problema, vocês façam com ele. A mensagem que ele me mandou é que seriam os dois hoje, né? As duas turmas hoje, as duas apresentações hoje. Mas talvez ele queira estar junto, né, com vocês, pode ser. Pois é, acho que ele se perdeu, então, um pouco. Não tem problema. Tá? Mas daí, se tu quiser acompanhar o nosso seminário no outro dia... Quando é que vai ser? Quando é que vem? Nesse horário, aí eu já marquei que nas segundas-feiras eu estou lá na Universidade Federal em Santa Maria. Hoje eu não fui para lá para poder ficar dando as aulas aqui. Na minha cidade, prof. Oi? Eu sou de Santa Maria também. Tá de lá, Fernanda? Estou aqui, na verdade. Lá em Santa Maria? Sim. Eu estou aí toda segunda e terça. Hoje eu não fui, porque como eu tenho muitas aulas aqui. Atende com o Cláudio aqui, prof? Sim, Claudinho. Nosso colega na universidade. Isso. Eu acompanhei algumas cirurgias dele. Que legal. Eu ia apresentar o seminário hoje, daí o prof. Renato disse que não era para apresentar hoje, daí a minha dupla nem está online agora. Não tem problema. Tá. Então, tá. E alguma dúvida vocês têm do que nós conversamos? Acho que não, prof. Então, tá joia. Tá? Fico, então, à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né? É só entrar em contato, meu telefone está aqui no grupo do WhatsApp, tá? E é só me chamarem. E quem quiser ir no bloco cirúrgico, né, depois de liberar, logicamente, mas o ingresso de vocês no bloco, né? E aqui no USM dá? No USM, olha, eu não sei como é que funciona, para quem não é da UFSM. Por mim, não teria problema nenhum, né? Mas acho que teria que ver, junto com o pessoal da UFSM, né, a autorização para entrar, e vai ser uma honra poder esperar. Aí eu opero as segundas pela manhã. E aqui no HU, às quartas-feiras pela manhã, também está à disposição de vocês. Liberando no HU, é só me avisar para ver o que vai ter de cirurgia e vocês são convidados, sem problema nenhum. Tá? Obrigada, prof. Certo? Obrigada, prof. Imagina. Isso. Qualquer dúvida, entre em contato. Só vou interromper aqui a gravação agora para dar um encerramento, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até, prof. Obrigada. Valeu. Tchau, prof. Obrigada.